Olá, alunos, bom dia. Vamos realizar a correção da aula atividade de matemática realizada essa semana. Nós falamos essa semana a respeito dos divisores, né? Demos continuidade ao nosso conteúdo da semana passada, onde nós falamos a respeito dos múltiplos, e hoje nós trabalhamos a questão dos divisores, né? Observamos alguns critérios de divisibilidade que vão ajudar bastante o nosso desenvolvimento, né, que facilita bastante o nosso trabalho. E aí, na nossa primeira questão, nós tínhamos algumas placas, né? Eu tenho a placa 244, 183, 1842, 1575, 640 e 1900. Essas eram as placas que nós tínhamos no primeiro quesito. E o que é que eu pedi para vocês? O que é que eu solicitei? Que dentre essas placas, na letra A, vocês identificassem para mim quem são os divisores de 2, né? Quem são os números que são divisores de 2. Na aula, nós vimos que os números que são divisíveis por 2 são aqueles números que são par, né? Quando o número é par, ele é divisível por 2. E como é que eu sei que esse número é par? Só é a gente observar o último número, né? O último algarismo desse número, né? Se ele for 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. E automaticamente eu posso dividi-lo por 2. Sendo assim, dentro das nossas placas, nós temos 244, que termina em 4, é um número par. 640, que termina em 0. 1842, termina em 2. E 1900, que termina em 0. Então, dentre as placas que eu apresentei a vocês, eu tenho esses 4 números que são divisíveis por 2, né? Por quê? Porque eles terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso caracteriza que ele é um número par e que ele pode ser divisível por 2, certo? Vamos ao critério de divisibilidade por 5. O critério de divisibilidade por 5 são todos aqueles algarismos terminados em 5 ou em 0, tá bom? Então, o critério de divisibilidade por 5 é somente observar, é você olhar, né? Todos aqueles números terminados em 5, terminados em 0, são divisíveis por 5. Então, dentre as placas que nós apresentamos aqui, os números que são divisíveis por 5 são 640, que termina em 0, 1575, pois termina em 5, e 1900, porque ele termina em 0. Certo, pessoal? Critério de divisibilidade por 10, né? Todo número terminado em 0 é divisível por 10, tá certo? Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então, dentre as placas que eu apresentei a você, nós temos 2 números, né? Finalizados em 0, que é 640 e 1900. Então, esses 2 números são divisíveis por 10. Critério de divisibilidade por 100. Para que o número seja divisível por 100, ele precisa terminar com 2 zeros, tá? Então, para que ele seja divisível por 100, ele precisa terminar com 2 zeros. Dentre as placas que eu apresentei a vocês, apenas um número finaliza com 2 zeros, que é 1900, tá bom? E agora vamos ver quem foi que conseguiu descobrir para mim a letra E. Eu quero um número que seja divisível por 5, mas que não seja divisível por 2. Por que foi feito esse questionamento? Porque existe uma semelhança, né? Existe uma semelhança entre o critério de divisibilidade por 2 e por 5.
Para ser divisível por 5, ele precisa terminar em 0 ou em 5, não é isso? E a gente viu que no critério de divisibilidade por 2, o número precisa terminar em 0, 2, não foi assim? Então, se o número termina em 0, então tanto ele pode ser dividido por 2, como ele pode ser divisível por 5, não é isso? Esse é a semelhança que existe entre esses critérios. É a finalização do número em 0. Né? Se ele termina em 0, eu tanto posso dividi-lo por 2, como eu posso dividi-lo por 5, certo? Então, na letra E, eu quero um número que seja divisível por 5, mas que eu não possa dividir por 2, ou seja, esse critério semelhante, que é quando o número termina em 0, não vai me servir, não é isso? Por quê? Porque eu não quero que o número seja divisível por 2. Então, eu não posso analisar o número que termina em 0. Certo? Qual é o outro critério de 5? Não é terminado em 0 ou em 5. Se eu não posso olhar os que terminam com 0, automaticamente eu só vou olhar aqueles que terminam com 5, certo? E aí, das placas que nós temos aí, a gente tem apenas um número que termina com 5, né? E é justamente esse número que eu posso dividir por 5, mas eu não posso dividir por 2, que é 1575. Então, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção e tenham conseguido acertar essa atividade por completo, hein, pessoal? Mas, caso você não tenha conseguido, volte aí à aula com bastante atenção, vá analisando, estudando um pouco mais sobre os critérios, que aí você vai conseguir realizar as demais que vêm na sequência. Vamos ao segundo? No segundo, a gente segue com a mesma linha de trabalho, né? Eu tenho agora novas placas. Eu tenho 432, 621, 824, 2.136 e 15.144, certo? E aí a gente analisa o seguinte, né? Foi questionado aqui na letra A, eu quero saber quais são os números que são divisíveis por 2, tá certo? Os números que são divisíveis por 2, eu tenho certeza que vocês já estão craques, não é? Que é justamente os números que são pares, né? E para que ele seja par, ele precisa terminar em quê, pessoal? Em 0, em 2, 4, 6 ou 8, certo? Isso caracteriza que esse número é um número par e que eu posso dividi-lo por 2, tá certo? Sendo assim, o número 432 finaliza em 2. Ele é par, pode ser divisível por 2. 621 não pode. Ele não finaliza no número par. Ele não é um número par. 824 termina em 4. 4 é par, né? Ele faz parte desses números que finalizam aí para ser critério de 2. 2.136 termina em 6, também é um número par. 15.144 finaliza em 4, também é um número divisível por 2. Então, nós temos aí 4 números que são divisíveis por 2. 432, 824, 2.136 e 15.144. Esses são os números que são divisíveis por 2, ok? E aqui a gente vai fazer agora o critério de divisibilidade por 3. Nós vimos que para que um número seja divisível por 3, ele precisa somar, você precisa somar os algarismos, certo? E ver se o resultado é um número divisível por 3. O critério de divisibilidade por 3 é a soma dos seus algarismos. Então, eu preciso começar somando, né, o número aí, 4.332, não é isso? Então, a gente começa 4 mais 3 são 7, 7 mais 2 são 9, não é isso? Quando eu somei todos os algarismos, eu encontrei 9 como resposta, tá?
Se o resultado é 9, 9 se divide por 3, não divide? Então, 432 é um número divisível por 3. 621, 6 mais 2 são 8, mais 1 é 9. 9 também se divide por 3. Então, 621 também é divisível por 3. Vamos à terceira ficha. 8 mais 2 são 10. 10 mais 4, 14. 14 se divide por 3, pessoal? Dá para a gente dividir em partes iguais? Dá não, né? Então, significa dizer que 824 não é um número divisível por 3. Vamos para 2136, certo? 2 mais 1 é 3. 3 mais 3 são 6. 6 mais 6 são 12, não é isso? Então, se o somatório que nós encontramos é 12, 12 se divide por 3. Então, 2136 é um número divisível por 3, não é isso? Vamos fazer o somatório agora de 15.144, certo? Vamos lá? Ó, 1 mais 5 é 6. 6 mais 1 é 7, certo? Aí eu tenho 7 mais 4, que é 11. Eu tô aqui, tá? 7 mais 4 é 11. E 11 mais 4 é igual a 15. Então, quando eu fiz o somatório de 15.144, eu achei 15 como resposta. E 15 se divide por 3. Então, significa dizer que 432, 621, 2.136 e 15.144 são os números que são divisíveis por 3, ok? Na letra C, eu quero saber quais são os números que são divisíveis por 3 e que também são divisíveis por 2. Então, para que você faça essa identificação, já que nós sabemos, né, quais são os números que são divisíveis por 3, que estão selecionados aqui, tá? Então, eu já sei o primeiro critério. Eu sei que todos esses 4 números que eu acabei de falar são divisíveis por 3. Se eu quero saber quais deles também dá para dividir por 2, só é a gente olhar quais desses 4 números aqui são números pares, né? Por quê? Para ser divisível por 2 e por 3, primeiro, a gente precisa identificar se ele é par, né? Para fazer a identificação de que ele seja divisível por 2. E por 3 eu preciso somar. Como aqui eu já fiz o somatório e já sei todos aqueles que eu consigo dividir por 3, agora só é olhar desses 4 quem é par. Aí vai encaixar aqui embaixo, tá bom? Então, 432 é par, então se divide por 2 e por 3. 621 não é par, não é isso? Ele não termina nem em 0, nem 2, nem 4, nem 6 e nem 8. Então, ele não é divisível por 2. 1136 finaliza em 6, é divisível por 2. 15.144 finaliza em 4, é divisível por 2. Sendo assim, eu tenho 3 números que são divisíveis por 2, porque ele é par, e ele é divisível por 3, porque quando eu fiz o somatório dos algarismos, resultou em um número divisível por 3, ok? E na letra D, né, a gente tem aí um sim ou não para responder essa pergunta. Eu questionei se os números que são divisíveis por 2 e por 3 também são divisíveis por 6. E a resposta é sim, né? Esse é o critério de divisibilidade que nós vimos para o número 6. Para que o número seja divisível por 6, antes ele precisa ser divisível por 2 e por 3. Então, ele tem que funcionar para esses 2 números para que ele possa ser divisível por 6. Então, se eu perguntasse a você das fichas que foram apresentadas no segundo quesito, quais deles são divisíveis por 6, seria também 432, 2.136 e 15.144.
Porque esses três números são pares e quando eu somo, ele dá um número divisível por 3. Então, esses três números que foram apresentados se dividem por 2, se dividem por 3 e automaticamente também são divisíveis por 6. Ok, pessoal? Vamos à nossa última questão. No terceiro quesito, um número é formado por 3 algarismos, sendo o algarismos das unidades, né, desconhecido. Eu não sei qual é o valor que eu vou colocar nessa letra A, ok? Quais devem ser os valores de A de modo que o número seja? Se ele é um número divisível por 2, né, eu quero que esse número seja aí divisível por 2, certo? Se ele é divisível por 2, automaticamente eu já sei que ele é um número par, certo? Então, se ele é um número par, ele vai ter o fim o quê? Ou ele vai fechar em 0, ou em 2, ou em 4, 6 ou 8, não é isso? Porque aí ele, para ser divisível por 2, ele precisa terminar em um desses números, tá? Mas aí eu estou dizendo que ele não seja divisível por 3, ou seja, quando eu fizer o somatório, né, a soma não vai ser um número divisível por 3. Então, vamos começar. Se a gente terminar, certo? Se a gente terminar o nosso número com 0, que é o nosso primeiro critério, né, para o número ser par, se eu terminar o número em 0, eu vou ter 340, não é isso? Para identificar se 340 se divide por 3, eu vou somar, tá certo? Então, preste atenção. Se ele der um número divisível por 3, eu não posso colocá-lo aqui. Por quê? Porque eu estou procurando os que não são divisíveis por 3. Então, o número vai ser par, né? Porém, ele não pode ser dividido por 3. Então, vamos somar. 340, quando eu somo os algarismos, dá 7. 7 se divide por 3? Não, não se divide. Então, 340 está certo, ok? 340 é um número par, mas que não dá para dividir por 3, e foi isso que eu pedi a vocês, tá? Então, o primeiro número a gente já descobriu. Vamos agora observar o número que seria, né, se a gente colocasse aqui na casa das unidades o número 2. Se eu colocasse o número 2, eu teria 342, correto? E agora a gente soma. Se quando eu somar esse número for divisível por 3, ele não serve para o que eu estou procurando. Então, quando eu somo 3, aqui ó, 3 mais 4 são 7. 7 mais 2 são 9. 9 se divide por 3, não divide? Se 9 se divide por 3, então 342 não me serve. Não é o número que eu estou procurando. Eu estou procurando números que não se dividem por 3, que seja par, mas que eu não consiga dividir por 3. Então, 342 está fora da nossa lista. Vamos para o próximo. O próximo seria finalizando com 4, não é isso, pessoal? Se ele finaliza em 4, seria o número 344. Vamos somar? 3 mais 4 são 7. 7 mais 4, aqui, seria 11. 11 se divide por 3? Não, não se divide por 3, certo? Então, 344 serve para a nossa letra A, tá certo? Vamos ao próximo. Agora, o nosso número vai finalizar com 6. 346, certo? Vamos somar. 3 mais 4 são 7. 7 mais 6 são 13. 13 se divide por 3, pessoal? Não, não se divide por 3. Então, 346 também serve para o que a gente está procurando. Agora, só falta a gente finalizar o número utilizando o número 8, não é isso? Lembre-se que aqui eu estou procurando números pares, mas que não sirvam para dividir por 3. Então, por isso que para o número ser par, ele tinha que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. A gente já testou todos eles.
identificou os que eu não consigo dividir por 3, só está faltando agora o número finalizado com 8. Vamos lá? A gente tem aqui, ó, 3 mais 4 são 7. 7 mais 8 são 15, não é assim? E 15 se divide por 3. Então, ele não serve para a minha lista porque eu estou procurando os que não se dividem por 3, tá certo? Então, seria esses 3 números aqui a resposta da minha letra A, tá certo? E na minha letra B, eu quero saber o número que é divisível por 3, mas que não é por 6, certo? Que número seria esse, certo? Então, vamos lá. A gente viu que para que o número seja divisível por 6, ele precisa antes ser divisível por 2 e ser divisível por 3, não é isso? Como aqui eu estou procurando o que se divide por 3, então eu vou ter que somar os números, não é assim? Porém, eu quero que ele seja divisível por 6, então ele precisaria ser um número o quê? Par, não é isso? Para que ele fosse dividido por 2, ele precisava ser par. Como aqui eu não quero que ele seja divisível por 6, então o número que eu estou procurando não pode ser par. Então, ele não pode terminar nem em 0, nem em 2, nem em 4, 6 ou 8. Então, o que é que sobrava? 1, 3, 5 e 7 para a gente finalizar, não é isso? Então, seria aí os números que nós teríamos opção para colocar aqui na letrinha A, tá certo? E aí a gente já identificou aqui que o número que vai servir, né, que vai dar certinho, mas eu vou fazer todos os outros com vocês, tá? Como é que a gente, por que, professora, a gente chegou em 345? Como foi que a senhora chegou nesse número? Da mesma forma que a gente fez a letra A. A gente viu que o número pode, né, finalizar, como eu não posso ter um número par, então automaticamente ele vai ter que ser um ímpar. Então ele vai ter que terminar ou no número 1, ou em 3, ou 5, ou 7, certo? E para ele ser divisível por 3, a gente ia ter que somar os algarismos. Então vamos começar. O nosso primeiro número seria 341, não é? Porque aí ele finaliza aqui com o número 1. Então 341. Aí eu somo 3 mais 4, que são 7. 7 mais 1 é 8. E 8 não se divide por 3. Então, 341 está errado. Tá ok? O nosso próximo número seria 343, né? Terminando em 3 aqui. Aí vamos somar. 3 mais 4 são 7. 7 mais 3 são 10. E 10 também não se divide por 3. Então, 343 está errado. Aí, quando eu vou 345, aí eu tenho 3 mais 4, que são 7. 7 mais 5 é 12. E 12 se divide por 3, certo? Então, 345 está certo. Vamos ver se 347 dá certo? Vamos lá? Ó, porque aí a gente viu que o número tinha que fechar, ou seja, tinha que finalizar. Ou com o número 1, a gente já viu que não dá certo. Com o número 3, a gente viu que não dá certo. Com o número 5, funcionou. Já está aqui. E agora a gente vai olhar se ele terminar com 7, também serve para essa resposta. Como é que eu sei? Somando, né? 3 mais 4 são 7. 7 mais 7 são 14. 14 se divide por 3, pessoal? Não, não se divide por 3. Então, aqui nós identificamos que o número que pode ser divisível por 3, mas que não é divisível por 6, seria o número 345. Então, eu espero que vocês tenham acertado o maior número de questões possíveis. Continuem se dedicando, continuem estudando tabuada e a gente se vê semana que vem.